Seja toda a gente bem-vinda a mais uma edição do Ask Me Anything Fumaça. Uh, bem, como já uma série de caras conhecidas saberão, outras talvez que nunca cá vieram, ficam já a saber. O Ask Me Anything é um espaço onde as pessoas que fazem parte da comunidade do Fumaça podem fazer perguntas a alguém sobre um dado tema, alguém especialista, seja pelo seu background, seja pela experiência técnica, etc. Como vocês sabem, temos andado a fazer uma série de coisas sobre Saramago este ano por causa do aniversário, do 100º aniversário do nascimento do José Saramago, e tenho ideia até que algumas das caras que eu estou aqui a ver tiveram no Inquietações que nós tivemos, onde lemos o ensaio sobre a lucidez e discutimos o ensaio sobre a lucidez, e depois desse eu já tinha até, acho eu, sugerido que íamos fazer mais qualquer coisa sobre o Saramago antes do final do ano. Lançámos o convite ao Zeferino para termos um Ask Me Anything com ele, onde pudéssemos falar sobre a obra do autor, e ele aceitou. O Zeferino é fundador da Caminho e editor de uma grande parte da obra de Saramago, e aceitou falar sobre ele, responder às vossas perguntas, portanto, queria agradecer muito. Obrigado, Zeferino, por estar aqui. Obrigado, eu. Bem, como é normal, nós estamos a gravar esta conversa porque vamos depois publicá-la em áudio no canal Extras do podcast, portanto, vai ficar disponível para outras pessoas verem. Como sabem, este é um espaço onde são vocês que fazem as perguntas e não é uma entrevista, não é um debate moderado pelos jornalistas do Fumaça. Eu vou fazer uma primeira pergunta, mas a seguir disso, sintam-se à vontade para poder falar, perguntar. Podem perguntar também aqui no chat, mas na verdade eu acho que o melhor era mesmo, quando quiserem, tirarem o mute, fazerem a pergunta a vocês. Se quiserem também pôr a mão no ar, saibam que é aqui no final em baixo, quando vão a reações ou reactions, tem uma coisa a dizer raise hand, ou provavelmente levantar a mão, e aí podem dizer que querem falar a seguir, e eu vou-vos chamando. O meu papel é apenas moderar, deixar que vocês façam as perguntas e o Zeferino há de responder. Portanto, eu diria para começarmos. Eu acho que a primeira pergunta, como algumas das pessoas que estão aqui sabem também, o Saramago, se não é o meu autor favorito, há de estar no top 2. E eu já li todos os livros, todos os romances, pelo menos, de Saramago, alguns várias vezes. Tenho muitas perguntas, obviamente, mas eu gostava, na verdade, de começar por perguntar uma coisa, que é como é que o Zeferino conheceu o Saramago, qual foi o primeiro livro que editou dele e como é que foi essa história, não é? Como é que esta relação iniciou, em primeiro lugar? Bom, a primeira vez que eu falei pessoalmente com o Saramago, já o conhecia porque ele era uma pessoa conhecida, né? Como jornalista, como militante político, ele era uma pessoa conhecida. Mas eu conhecia-o à vista, né? A primeira vez que falei com ele, digamos, resultou de um telefonema que ele fez para a Caminho, em 1979. Portanto, trabalhava eu na Caminho há 2 anos, porque comecei a trabalhar lá em 77, e marcámos um encontro com essa telefónica para a publicação de uma peça de teatro que ele tinha escrito, né? e que queria publicar, né? Portanto, a primeira conversa com ele começou aí. Qual é que era a peça de teatro? Chamava-se A Noite, né? E era uma peça, digamos, cuja ação se passava dentro da redação de um jornal, né? Na noite de 24 para 25 de abril de 1974. Né? E era, no fundo, um retrato de como é que tinha sido, na realidade, essa noite, né? Embora, naturalmente, ficcionada. Né? E era uma, digamos... Aliás, acho que começa com a frase qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, não é? Acho que ainda claro. Antes de começar. Sim, portanto, com essa... Ironicamente, talvez. Exatamente, com essa brincadeira. Né? Depois, bom, no fundo, é aquilo que sentimos todos nós, né? No jornal começou as coisas mais cedo. Estava a ser uma noite tranquila e habitual em que não acontece nada, como era todas as noites no tempo do fascismo, né? E de repente entra aquela coisa pela redação dele, né? E o jornal transforma-se completamente.
nessa noite. Não é? Entraram, portanto, sob o controle da censura, saíram, já não havia censura. Não é? E na própria estrutura do poder, dentro daquela unidade que é um jornal, tudo se revolucionou. Não é? Todos os trabalhadores passaram a ter uma palavra a dizer acerca da orientação do jornal e da direção do jornal, coisa que era, digamos, na realidade, impensável, né? Antigamente, e hoje até também já é outra vez. Né? Portanto, a peça é isto mesmo, a essência. Evidentemente que tem personagens e tal, assim, o diretor, o jornalista da aula, o chefe da tipografia, tudo isso, todos esses personagens ali se movimentam dentro da peça numa intriga muito bem organizada, muito bem construída e muito bem concatenada. Mas o espírito era esse, era mostrar o que foi o 25 de Abril na relação do jornal. Logo a partir dos primeiros momentos em que a tropa vem para a rua e toma o poder. E nesse momento ele tinha só publicado A Terra do Pecado, não? Como romance, sim, não é? Como romance, sim. Eu tinha publicado poesia, sobretudo poesia, e crónicas que eu escrevia nos jornais, e depois que recolheu em contos também, um livro de contos. Não tinha publicado mais do que isso. Né? Estava já nessa altura, digamos, com esta reflexão, ou eu avanço para a construção de uma obra literária e sou escritor, ou eu não avanço para aí e ficar-me por aqui, como ele costumava dizer, serei, quando muito, uma nota de rodapé nas próximas histórias da literatura portuguesa. Quem gostava de fazer a próxima pergunta? A primeira é sempre a mais difícil, não sei antes. Esta não é a primeira, esta já é a segunda, por isso. Vasco, força. Olá a todos. Olá, Seferino. Olá, boa noite. Boa noite. Eu, curiosamente, nasci em 1977, portanto eu tenho idade a caminho. E cresci com ela, cresci com a Rosa Minha Irmã Rosa, com toda uma aventura, etc. Para criar um bocadinho de contexto à pergunta que eu vou fazer, eu vou dizer uma brincadeira que eu costumo dizer sobre mim próprio, que é, quando eu nasci, o meu irmão, que tinha 4 anos, quando os patrões da minha mãe perguntaram como é que se chama o teu irmãozinho, ele respondeu: Vasco voltará. Já ficas a saber de onde é que eu vim, não é? A minha pergunta é bastante política, que é perceber. Eu já tinha feito a referência nisso quando falámos genericamente do Saramago, mas gostava de ouvir a opinião, como editor dele ao longo da esmagadora maioria da obra, que relevo tem ele ter sido, ao longo da parte significativa da vida dele, militante político, militante do Partido Comunista Português, que relevo tem isso teve na obra dele, no conteúdo que ele coloca na obra dele e no alcance que ela teve. Sim, digamos, ou ele foi comunista toda a vida até morrer, não é? E isto desde, creio eu, desde 68 ou 1969, desde essa altura. E foi sempre um militante muito ativo, não é? Portanto, podemos ver, digamos, como candidato à Câmara de Lisboa, não é? À presidência da Assembleia Municipal de Lisboa, pela lista do Sampaio, digamos que era uma lista de união entre socialistas e comunistas, como podemos ver montar uma das primeiras festas do Avante, como podemos também, antes do 25 de Abril, das mais diversas iniciativas. Portanto, o Saramago estava, se pode dizer, que esteve em todas, não é? De facto. Eventualmente, a coisa mais visível da sua atividade política foi talvez a partir do 25 de Abril, não é? A partir do 25 de Abril, porque, digamos, aí tudo se tornou aberto e mais claro, porque não havia censura, portanto, tudo se tornou mais claro para toda a gente, não é? Mas ele teve sempre uma militância muito, muito ativa, quer no tempo do clandestino,
quer depois no tempo da liberdade. Né? E, digamos, bom, ele, digamos, essa sua ideologia está muito incrustada na literatura que ele faz, não é? Sobretudo naquela atitude primordial que esteve sempre, não é? Desde muito cedo, não é? Dentre as suas preocupações, que é: nós somos responsáveis por tudo o que se passa no mundo e a nossa obrigação é tomar partido. E a nossa obrigação é lutar contra o mal a favor do bem. Esta era a atitude básica de que ele partia, né? Para viver e para escrever. Né? E, portanto, e encontrou, digamos, aquela forma que nós conhecemos, que está materializada nas suas obras. Há uma obra que ele não chegou a publicar na altura em que a escreveu, que se chama A Clara Boia, né? Que é um romance que ele nunca publicou, digamos. Ele deve ter escrito a Clara Boia fins dos anos 40, princípio dos anos 50, portanto, era muito recuada. Não esqueçamos que ele nasceu em 1922 e, portanto, em 52 ele tinha 30 anos. Já tinha publicado um livro, que é esse tal da Viúva, né? E o Terra do Pecado, conforme se pretende, e, portanto, já tinha escrito esse romance, né? Que nunca chegou a publicar. Um amigo aconselhou a mandar o romance para, ou entregou mesmo o romance no Diário Notícias, na editora do Diário Notícias, mas aquilo acabou metido dentro do armazém, esquecido no armazém, portanto só recuperaram já depois do Saramago ter ganho o Prémio Nobel, encontraram aquilo, né? E até lhe perguntaram, dizendo: olha, nós encontramos aqui este seu livro, então quer que nós o publiquemos, e tal. Oh, não, agora não quero, quero é que me devolvam, porque ele não tinha exemplar nenhum. E é até curioso, porque tem piada, porque isto foi, como lhes disse, portanto, aí em 1951, 52, por essa altura, não é? E era datilografado. Né? E eu, quando via as folhas dactilografadas, via a semelhança perfeita que tinha com as folhas dactilografadas levantado do chão e de todos os livros que eu ainda não havia computadores e ele os dactilografava. A semelhança era perfeita. Digamos, aquelas linhas todas muito certinhas, com uma rara emenda, uma aqui, outra ali. Sim, aqui está o romance do Saramago, pelo aspecto exterior. E pelo interior também era, porque o tema esse romance, os que já leram saberão, mas que não leram, vão ficar a saber, porque eu lhes vou dizer que era, portanto, há um prédio, né, com 3 andares, né, portanto, com pessoas que vivem no direito e pessoas que vivem no esquerdo. Né? E, portanto, ele vai contando as histórias de cada uma destas famílias. Né? No resto do chão havia um sapateiro, aquilo que se chamava, não sei se agora existe, já não existe, não, mas o chamado sapateiro remendão, não é? Porque fazia concertos na altura em que as pessoas, quando o sapato estava gasto, não deitavam fora. Não é? Iam para, não era isso, eu ia para o sapateiro pôs as meias solas, fazia não sei o quê. E, digamos, numa destas famílias, uma família já de velhotes, que tinha um quarto para alugar, aluga a um jovem. E este jovem, digamos, de vez em quando, chega mais cedo à casa do trabalho e senta-se com o sapateiro a conversar. O sapateiro era um velho anarquista do tempo da República que falava, digamos, com muito entusiasmo sobre um mundo a construir e, sobretudo, defendendo a tese dos anarquistas, né, que é preciso derrubar completamente este mundo e está tudo abaixo, e depois não construir outro, não é parecido ou igual a este. Né? Não, é preciso derrubar e instituir, digamos, o poder popular, manifesta de formas de democracia direta, esse tipo de coisas. Não é? Este jovem não quer nada disto. Este jovem acha que para ter uma vida feliz, para alcançar a felicidade possível,
uma das condições principais é não assumir nenhuma responsabilidade e nenhum compromissos. Não é? Mesmo o emprego, quer dizer, ele está lá por uns tempos e depois muda para outro. Não é? Relações pessoais, eu também não quero muito disso, porque as relações pessoais acabam por instituir certas obrigações que a gente tem. Se casa, tem logo a seguir uma série de obrigações que tem. Não é? Portanto, ele não quer nada disso. E também do ponto de vista social e político, ele não quer nada disso. As teorias do Zapatero não o convencem de maneira nenhuma, porque ele segue, digamos, aquela filosofia do Ricardo Reis que diz que sábio é aquele que se contenta com o espetáculo do vê e não. Isto, digamos, que é uma coisa que está muito viva no mar da morte de Ricardo Reis. Não? Isto já apareceu pela primeira vez, não na morte de Ricardo Reis, mas num Saramago ainda muito primitivo, exatamente desse romance que se chama A Claraboia, que reapareceu depois, e depois um bocado de pressão minha, acabou por ser publicado quando o Diário de Notícias devolveu esse manuscrito. Não é? Mas, portanto, a atitude do Saramago é esta. Não é? É um militante comunista, ou seja, que se sente responsável do que se passa no mundo e, portanto, atua em conformidade, de acordo com as suas ideias, evidentemente. Quem quer ir a seguir? Não sei se respondi à sua questão. Eu posso fazer uma pergunta. Uma das coisas Força, Helder. que se calhar acontece a todos aqui, que é estar a ler um romance, eu só conheço os romances do Saramago, e de repente dar uma gargalhada, porque tem um sentido de humor refinado. No entanto, quando vejo entrevistas ou aquele documentário, está-me a escapar o nome, o Saramago parece estar o tempo José todo... Pilar? Sim, exatamente isso. Parece estar a maior parte do tempo na defensiva e não é aquela pessoa... Eu sei que o sentido do humor dele nunca seria aquele muito animado, seria mais a piada irónica. Mas acho que há um registro diferente entre a obra escrita e depois nas entrevistas. Aparece nas entrevistas que o Saramago está sempre, como eu disse, na defensiva. Isso era... Portanto, qual é o mais parecido com o Saramago do dia-a-dia? É o das entrevistas ou o da escrita? Era só isso que eu queria saber. É o da escrita, sem dúvida. O Saramago tinha aquele ar que é muito assim, fechado. Não é? Há pessoas que têm esse ar, eu também tenho. Não é? Acontece até com frequência, a minha mulher pergunta se aconteceu alguma coisa, porque eu estou com um ar tão fechado, eu não aconteceu nada, eu estou com o meu ar normal. Né? E eu também estava sempre assim. E há pessoas assim, olha, o Ramalhianos também é aquela coisa assim, que nós vimos algum dia o Ianes a dar um sorriso. Não quer dizer que ele não seja capaz de o fazer, provavelmente é tanto quanto cada um de nós. Mas quer dizer, tem aquele aspecto. Não é? O Saramago também tinha esse aspecto. Não é? E, digamos, tinha outra coisa ainda, não é? Quando ele dava entrevistas, não é? E, portanto, quando se exprimia, digamos, ele, como levava tudo na vida muito a sério, quer a escrita, quer todas as coisas do cotidiano, ele levava isso tudo muito a sério. Né? Os seus deveres e tudo isso, tudo muito certinho. Né? Ele admitia pouco que se brincasse com ideias importantes, ideias sérias. Né? Agora, esta é, digamos, a imagem pública do Saramago quando, nessas circunstâncias de ser entrevistado, estar a intervir num comício, fazer uma coisa pública. Né? Em privado, não, ele era um tipo bastante divertido, não é? Muito divertido, muito vivo e com conversa muito viva. Gostava de comer bem, não é? Não resistia a um prato de bacalhau assado. Não é? E, portanto, até havia aqui um restaurante aqui, e havia um restaurante em Lisboa, e que ele já depois de ir para o restaurante, quando chegava, vinha sempre com saudades de ir a esse restaurante, e lá íamos, e ele irritava-se sempre, porque dizia que o cozinheiro do restaurante punha pimenta no bacalhau assado, e ele achava isso um crime,
absoluto, não é? Mas também era muito divertido quando nos punhamos então, nos punha a conversar com as pessoas, a brincar com elas, era uma pessoa extremamente simpática e divertida. Portanto, eu admito que sim, que tenho estas duas componentes da sua personalidade, tivessem presente numas ou noutras circunstâncias. Sobretudo, e depois que digamos, o humor, quer dizer, não era, como você disse, aliás, não era aquele humor histriónico que está sempre a contar notas, disto, daquilo, não era isso. Não é? Era um humor bastante mais requintado e mais fino, não é? que aparece, não é? Com alguma frequência nos livros, não é? Embora alguns tratem de coisas até bastante violentas, mas ele sempre põe assim, um bocadinho, um grão de humor nas coisas que escrevia. Quem quer ir a seguir? Força, Inês. Eu queria perguntar, ser editor de um homem tão polémico, politicamente falando, alguma vez sentiu alguma pressão de que se calhar não deveria publicar alguma coisa, se calhar deveriam editar alguma coisa, reformular? Era isso. Não, nunca senti nada disso, não é? Portanto, eu prefiro a mesma ideologia que o Saramago e, portanto, aqui não havia motivos nem razões para, por contrário, eu até esperava aquilo, não é? Era isso que eu esperava e muito me comovia, não é? Eu ser das primeiras pessoas a receber o livro e depois a trabalhar nela, porque eu comungava perfeitamente as ideias que eu também defendia. Portanto, mas nunca tive nenhuma pressão de qualquer lado que fosse, não é? Evidentemente que havia muitas pessoas que odiavam o Saramago, não é? Algumas por causa das ideias, e sobretudo se ele não fosse tão militante nas suas ideias, não é? Há pessoas que têm a mesma ideologia, mas são um pouco mais maleáveis, digamos assim. Sim, pois, claro, com certeza e tal, não incomodam as pessoas. O Saramago às vezes incomodava as pessoas um bocado, não é? E achava que tinha até o dever de as incomodar, porque o mundo é feio e nós não podemos estar de olhos fechados para o mundo, não é? Nós temos que nos incomodar com o que se passa no mundo. Portanto, se não nos incomodamos a nós próprios, o Saramago vem e incomoda-nos, não é? E chama-nos a atenção para aquilo que se está a passar à nossa volta, não é? E para a responsabilidade que temos nisso, não é? Agora, digamos, sim, havia outras pessoas que odiavam o Saramago porque o meio literário português, não é uma coisa muito agressiva e, digamos, por vezes o êxito de uns é tomado como um inêxito próprio, não é? E, portanto, aquilo, às vezes, os ódios dentro do meio literário e do meio cultural em geral são muito vivos e muito ativos, não é? E, portanto, essas pessoas, digamos, quando o Saramago, que era fundo, do ponto de vista literário, era um pouco um Zé Ninguém, até à publicação do Levantado do Chão, sim, tinha feito aquelas coisinhas, mas aquilo não tinha importância nenhuma, não é? Como aliás eu já referi e ele próprio dizia, não é? Agora, quando deixa de ser isso, não é? Ainda por cima ele que era um autodidata, não é? O curso que tinha era um curso de serralheiro, não é? Portanto não tinha qualidade assim, nenhuma, não tinha um curso literário, um curso superior, não tinha nada disso, não é? E, digamos, as pessoas que têm um curso superior, pelo menos algumas, e pelo menos até um certo momento da nossa história, né? Eu incluo-me nesse caso, né? Eu tenho um curso superior tirado ainda do tempo do fascismo, né? Digamos, olham para os autodidatas com uma certa condescendência. Sim, o rapaz faz um esforço e tal, mas nota-se, olha ali, ele não sabe isto, não sabe aquilo. Isto é um vício, não é? Dos doutores, não é? Mas o Saramago tinha uma coisa muito irritante, que não se notava. Era autodidata e não se notava. E quando discutia filosofia, não havia nenhuma diferença em relação ao mais ilustre dos professores de filosofia. E, portanto, toda esta gente
digamos, quer por razões ideológicas, motivos ideológicos, quer por motivos pessoais desta pequena mesquinhez, de que todos temos um pouco, não é? E que nem sempre conseguimos controlar, digamos, há pessoas que nunca gostaram do Saramago, isso é um facto, não é? Mas são uma pequena minoria, não é? No conjunto das pessoas, não é? A experiência sempre que eu tive é que o Saramago é muito admirado e até mais, não é? Este comemorações do centenário, o Saramago já morreu há 12 anos, não é? Eu pensava, digamos que como costuma acontecer com os escritores, eles morrem e depois vão ficando no esquecimento. Eu estou a publicar agora, por exemplo, a republicar a obra do Fernando da Mora, que é uma obra riquíssima, vastíssima, interessantíssima, né? Que estava completamente esquecida. Mas no tempo em que o Saramago começou a escrever, o Fernando da Mora eram os autores mais traduzidos no estrangeiro e aquele dos autores que mais vendia em Portugal, né? E hoje está quase esquecido, mas, digamos, a caminho está a publicar as obras com alguma dificuldade, com alguma lentidão, porque, digamos, não sei quantas pessoas hoje, qual é a percentagem de pessoas que conhecem o Fernando Namora e se interessam por ele, não é? Eu estava a pensar que o Saramago iria sair de cena, porque não há mais entrevistas, deixou de dar entrevistas. E não há livros novos, não há mais livros novos. E, portanto, aquilo que eu entendesse é para cair no esquecimento muito rapidamente, e é o que geralmente se passa. Mas não tanto com o Saramago. Estas comemorações que foram feitas, quer dizer, que foram promovidas no essencial, digamos, pela Fundação José Saramago, tiveram as mais variadas formas, foram sempre coisas muito vivas e muito participadas, né? E muita gente, muitas coisas, grupos de teatro, grupos disto ou daquilo, que tomavam iniciativa aqui, ali, acolá, nesta terra, naquela, em cidades grandes e em terras pequenas, de comemorar o Saramago, e isso significa que a obra dele está viva. Eu dou-lhes um outro exemplo. Há dias, há muito tempo, eu estava a ver um noticiário da televisão italiana portanto, quando foram as últimas eleições, né, em que eles se queixaram, estas que elegeram a Meloni, né, se queixavam, os comentadores, de que tinha havido um avanço muito grande da abstenção, né? E um dos comentadores, que eu não faço ideia que seja, né, referiu, isto faz lembrar aquele livro do José Saramago, que é o ensaio sobre lucidez e tal, porque também se passa lá uma coisa parecida com esta. Está a ver, de repente, quer dizer, quando se está a comentar hoje as eleições italianas, de repente há um italiano que se lembra. Pronto, isto é muito curioso, porque o Saramago mantém uma grande presença nas livrarias e na cabeça dos leitores e continua a ser muito lido, acho eu. Eu, por acaso, agora lembrei-me de uma outra coisa. Mesmo, eu lembro-me perfeitamente de há uns anos, quando houve aquele problema do combustível nas bombas de gasolina, não haver combustível nas bombas de gasolina, lembrei-me daquele pequeno conto, que não lembro agora do nome. O embargo. O embargo, exatamente. Sim, eu lembro-me perfeitamente de ter lido isso e pensar, isto aqui foi mais uma vez o Saramago a escrever o futuro. Foi exatamente essa crise petrolífera, né, que ele escreveu uma coisa sobre isso, né? Pois encontra-se muita atualidade, né, na obra do Saramago. A seguir, quem é que gostava de fazer a próxima pergunta? Obrigada. Não há perguntas ou desligaram? Eu não estou a ouvir nada. Não, até agora não houve nenhuma. Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão eu vou fazer uma. Eu acho que vou fazer uma. Ricardo, desculpa, deixa-me chatear. Vai, Vasco. O Miguel também quer. Ok. Vasco e depois Miguel. Força. Eu tenho uma pequena curiosidade sobre um episódio que eu já ouvi falar e que me é distante, e tenho a certeza que o Zeferino está por dentro o suficiente para nos explicar o que é que aconteceu à data. Uma suposta candidatura que era uma candidatura por Portugal e, portanto, era o Secretaria de Estado da Cultura a
a fazer uma determinada escolha. E se não estou em erro, a obra que era para ser escolhida do Saramago era o Evangelho segundo Jesus Cristo. E corrija-me se eu estiver errado nisto tudo. Na altura, o secretário de Estado da Cultura era o Sousa Lara e houve uma espécie de uma censura, digamos, uma não escolha de Saramago nesse ano. Sim. Ou seja, eu ouvi falar disto tudo assim, muito pela rama. Já investiguei um bocadinho, mas não confiei muito nas fontes do que é que estava escrito. Então gostava de ter assim uma outra perspectiva do que é que aconteceu nessa época. Sim. Bom, o que se passou nessa altura, né, é que havia um prémio europeu, que suponho que ainda há, né, e esse prémio, digamos, esse prémio era organizado e decorria da seguinte maneira: cada Estado-membro da União Europeia, digamos, sugeria para ser premiado um livro, um romance do seu país, né? Cada país mandava com essa sugestão para o júri da União Europeia, né? Como é o governo, porque isto é uma coisa delicada para um governo, não é? Porque obriga o governo a tomar partido numa coisa destas, e os governos não gostam, e eu percebo porque é que não gostam, não é? Porque vão ser atacados de todas as maneiras, não é? Eles já são atacados com motivos reais quando se trata de definir o programa de ação do Ministério da Cultura. Vejam lá, e já isto é um fadilho, né? Já agora tomar partido pelo Saramago ou pelo Lobo Antunes, isto dá polvorosa, e os governos tentam escapar a isto, e o nosso governo, nessa altura, e os governos anteriores, porque já sei, isto foi um governo ainda do Cavaco Silva, portanto, escapava a isto. Escapam como? Criando uma comissão, 4, 5 ou 7, que eram pessoas supostamente capazes e independentes, para sugerir ao governo, no meio, fulano ou ciclano, no meio o livro A ou o livro B. E digamos, desta vez, digamos, fizeram isso mesmo. Não é? Esta tal comissão, que eu não sei já por quem é que a constituía, mas era uma coisa composta, digamos, pensando politicamente, uma coisa politicamente correta, digamos assim. E esta comissão sugeriu ao governo que apresentasse o romance do Saramago, que era o Evangelho segundo Jesus Cristo. E isto foi para o gabinete do Santana Lopes, do Ministro da Cultura, que era o Santana Lopes, que atirou para o subsecretário da Cultura, que era o António Sousa Lara, que disse: este nunca. E em vez de sugerir este, sugeriu um livro, propôs sugerir um livro da Agostinho Bessa Luís. Isto, digamos, é uma coisa de facto inaceitável, não é? Porque temos então a tal caso, digamos, eu gosto mais deste escritor e não gosto daquele, e portanto, digamos, isto não compete ao governo, não compete aos governos fazer esta decisão, não é? E isto, digamos, eu acho que é a primeira vez que acontecia depois do 25 de Abril. Nunca se tinha visto uma coisa destas, não é? Portanto... E nem era só não gostar, não é? O Sousa Lara disse que o livro era um atentado à moral. Exatamente, e com razões ideológicas, dizendo que era um atentado contra o povo português, porque o povo português é maioritariamente católico, e o livro era um livro de um ateu, quer dizer, tudo isto, digamos, é uma coisa completamente inaceitável, e a verdade é que, digamos, as coisas depois tiveram que revertê-las, e, portanto, para calar o escândalo. Não é? O Saramago disse, não, portanto, isto foi houve muitos protestos, muitas coisas, abaixo-assinados e tudo isso, não é? O Saramago também deu não sei quantas entrevistas, e ele disse que, digamos, bom, se o governo do Sr. Cavaco Silva faz esta patifaria, então não me convidem nunca para mais nada, porque eu não vou. Não é? Ficam já avisados que eu não vou. Não é? Passados, há muitos anos, há alguns anos, não sei quantos, não é? Era primeiro-ministro, o que era na altura em que isto se passou, Ministro dos Estrangeiros, que era o Dom Barroso, não é?
e o Durão Barroso, aquilo incomodava, era Ministra da Cultura, aquela, agora não lembro o nome dela, acabaram por pedir ao Saramago não levantasse essa sua decisão, e o Saramago disse, não, eu disse que exigia desculpas públicas. Portanto, quando os senhores disseram em público que fizeram mal em sanear-me, então sim, e fizeram isso. O Durão Barroso acabou por fazer uma declaração dizendo que aquilo era uma coisa inaceitável e tal, e foi um erro, e pronto, tudo bem. Tudo voltou, digamos, à sã convivência democrática. E pronto, mas foi isto que aconteceu. É claro que o protesto, estou aqui a reduzir, o protesto que houve na altura foi muito generalizado, porque ninguém estava de acordo com o Sousa Lara, ninguém estava de acordo com ele, porque já tinha acontecido o 25 de Abril e aquilo não era aceitável de maneira nenhuma. Era um voltar ao lápis azul, né? Exatamente. Obrigado. E desculpa, Miguel, que eu cortei-te. Vai, Miguel. Era essa. Aliás, a minha pergunta até estava bastante relacionada, que é depois de ter saído de Portugal, ou na sequência de ter saído de Portugal, se enquanto editor notou que isso teve algum impacto na produção literária, ou mesmo na perspectiva que ele tinha sobre o que fazia. Eu acho que não teve, não é? Portanto, ele saiu, portanto, nessa altura, pouco tempo antes, né, de ter ganho o Prémio Nobel. E acho que não. Há aqui, em todo o caso, uma parte, digamos, podemos dividir, se quisermos, né? Podemos dividir a obra do Saramago em duas partes, né? Em duas partes perfeitamente definidas. Né? Uma parte em que o tema é sempre um tema português. O Levantado do Chão é o Alentejo, né? O Memorial do Convento é a construção do Convento de Mafra e é o Templo de João V, né? O Ano da Morte de Ricardo Reis é os anos 30, né? e o Fernando Pessoa. Né? Sempre há um tema português. Por acaso, no Evangelho segundo Jesus Cristo, é o primeiro que o tema não é português propriamente dito. Né? Podia ser escrito por um escritor de um país qualquer. Né? Mas a partir daí, o Saramago avança numa outra direção. Né? Os livros deixam de ter um tema propriamente português e passam a ter um tema universal. Né? O exemplo mais representativo e mais completo, talvez, disto é o Ensaio sobre a Cegueira, né? Que não se passa em Portugal, passa-se num país que não sequer é definido qual é. Né? Portanto, passa-se. Ele dizia, digamos, até o Ensaio sobre a Cegueira tinha, digamos, como escultor, tinha tratado de desenhar o exterior da escultura. Né? A partir dessa altura, digamos, escavou o fundo para ver o que está dentro, por trás, o que está por detrás de toda esta aparência exterior. Né? Sim, isto corresponde, digamos, ao facto ao que se passa. Né? Os livros posteriores não têm já nada a ver com Portugal e têm tudo a ver com Portugal, não é? Portanto, já não é contar uma história que se passou ali em cima ou ali embaixo. Já não é isso, é outra coisa. Digamos, o caráter universalista, cosmopolita e universalista da obra do Saramago firmou-se. Talvez isto, aliás, tenha contribuído para, digamos, tornar mais forte, digamos, e mais extensa a penetração da obra do Saramago nos mais variados países, e o Saramago está publicado em todo lado, né? De facto. Poucas coisas dele não terão ou melhor, deve ser uma coisa muito pequena no aspecto planetário, deve ser uma coisa muito pequena quem não tenha publicado, pelo menos uma obra do Saramago. Eu estava agora a tentar lembrar-me, e eu acho que, na verdade, depois ou a partir do Ensaio sobre a Cegueira, só a Viagem do Elefante é que tem, na verdade, um espaço geográfico, não é? Sim, de alguma maneira, sim. É? Mas mesmo assim, digamos, é uma coisa mais europeia do que propriamente portuguesa. Sim, não é Portugal, não é? Mas tem um espaço geográfico. Começa naquele elefante que veio para aqui para o Manuel e tal, e que depois ele mandou para
mandou para a Áustria porque ofereceu ao primo, né? E, portanto, é mais uma coisa, digamos, e o livro é mais sobre elefantes, né? Que é um bicho simpático. Que nós, humanos, o que nós somos capazes, das maldades que somos capazes de fazer, até tratamos assim um elefante. Né? Até um elefante tratamos desta maneira. Mais perguntas? Eu creio que tenho que responder. Força, Clara. Desculpa, Seferino. Não. Mas tem respondido, tem respondido tudo. Se calhar o melhor eu vou deixar as perguntas a meio, porque isso talvez suscite um debate, não é? Clara, força. Então, a minha pergunta era mais na direção de conhecer mais a sua relação direta com a obra de Saramago e perceber sobre o caminho e o percurso, desde o momento em que recebe o primeiro texto até ao momento em que a obra é publicada. Se faziam assim muitas alterações significantes ao enredo, ou que tipo de alterações, e se tem exemplos ou histórias engraçadas. Bom, o Saramago tinha uma característica que é uma coisa que os editores adoram. Primeiro, trabalhava a sério. Era um trabalhador sério. Ele próprio dizia que escrevia 1, 2, 3 páginas no máximo por dia. O que é um excelente ritmo, estou a ver, portanto, vamos pôr a média, portanto, 2 páginas por dia. Ao fim de um mês tem 60 páginas e ao fim de 2 meses, 10 meses tem 600 páginas. Portanto, não é trabalhar pouco, é trabalhar bastante. E, portanto, ele tinha uma particularidade, é que, como eu já lhes disse, a propósito do tal livro, que é a Clara Boia, que ele trazia, no tempo em que os livros, os autores dactilografavam os livros, porque não havia computadores, nada disso, ele trazia aquelas folhinhas, aquelas centenas de folhas, todas muito bem dactilografadas, todas muito limpas, com uma outra emenda aqui e ali, toda muito... E aquilo era uma coisa deliciosa, porque, digamos, como é que se fazia na altura? Digamos, a gente pegava naquilo, depois, eventualmente, se houvesse correções a fazer, fazia as mesmas ali, depois levava, aquilo ia para a tipografia, e um trabalhador lá da tipografia, que era o linotipista, ia compor aquilo, escrever aquilo outra vez. E, portanto, aquilo tinha que ir claro para o linotipista, e nem sempre ia. Quer dizer, o Saramago ia sempre, mas de outros autores, às vezes que ia arriscado, às vezes até eu continua na página, nas costas da página, não sei o quê, e o linotipista, que era como se chamava esse trabalhador, tinha que se desenrascar, mas claro, quanto mais complicado aquilo era, mais gralhas ele dava, mais trabalho dava a fazer as provas. O Saramago era uma limpeza, e portanto, ele entregava, e ele tinha outra particularidade, que com frequência chegava aí a janeiro ou fevereiro e dizia, olha, este ano tens livro, conta lá, até ao fim de julho eu entrego o livro. Isto é precioso, porque, digamos, a gente faz uma planificação, digamos, a partir da altura os livros dele tinham uma tiragem inicial muito elevada, chegámos a publicar livros, primeiras edições com 90 mil exemplares, portanto isso consome muito papel, e aquilo permitia-nos comprar o papel com o tempo e não ter, pois, situações desagradáveis quando lá chegava. Portanto, e ele, do modo geral, cumpria estas perspectivas que ele dava quanto à entrega dos originais. E, portanto, aquilo não levava a grandes coisas. A gente lia, e podíamos dizer, digamos, havia uma coisa curiosa que eu digo, ele ficava furioso, mas eu digo na mesma, que era, a primeira altura, nós começámos a ver que apareciam nos livros que eu escrevia algumas palavras em português que a gente não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Íamos ao dicionário e a palavra lá estava. Mas, quer dizer, não era uma palavra muito usada. E a gente começa a pensar naquilo e dizia, isto é o espanhol.
vem lá e dicionário. E a sociedade espanhola, usam esta coisa. Nós também já dizíamos, olha aqui, tu não achas que... Não, não é pensar nisso. Não, senhor, então, vai lá ao dicionário, vai lá ver se mostra para lá. Para então usa-se, sabe o dicionário? Usa. Então. Havia coisas que eu não tinha nada de nenhuma importância especial, porque eu não tenho, né? Mas, portanto, fazíamos essa leitura, havia assim outra coisa, uma outra sugestão que nos poderíamos dar, mas são coisas que eu escrevia com muito cuidado, né? E eu via muito bem aquilo que fazia e portanto, aquilo era um prazer trabalhar com ele. Né? Mas há um episódio que hoje vou contar, né? Já contei várias vezes, eventualmente alguns vocês já ouviram, né? Que se passou com o Memorial do Convento. Né? O Memorial do Convento saiu em 1982. Né? Ele entregou o livro e, portanto, nós começamos a trabalhar para o livro estar pronto em novembro. Os editores, para estes livros, assim com mais impacto, preferem esta altura do ano, né? Porque é a altura em que as pessoas compram mais livros. Né? Está mais ou menos calculado que entre setembro e dezembro se vendem 40% dos livros que se vendem ao longo do ano. Portanto, as pessoas consomem muito aqui, porque há depois também aquela coisa das ofertas de Natal, e portanto muita gente oferece livros e tal, e portanto a gente concentra para aqui. E fizemos o livro saiu a primeira quinzena, não é o dia, não é? Mas a primeira quinzena de novembro. E quando chega a dezembro, já perto do Natal, o Saramago chega lá à editora, que era ali perto do Campo dos Mártires da Pátria, furioso, mas vem ter comigo, com o livro aberto na página 100 e não sei o quê, e dizer, olha o que é isto aqui. E então ele tinha sublinhado, e aquilo era uma descrição, não me recordo se de uma missa ou de uma procissão, mas com aquele estilo gongórico, não é? Muito sonoroso e tal, que ele usava, e em particular neste livro, não é? E falava de fazer uma descrição dos ruídos, dos sons, daquela coisa, né? E de repente aparece na descrição desta procissão, desta missa, aparece duas palavras misteriosas que era escritor operário. Isto, mas olhava para aqui, escritor operário. O que é isso aqui fazer o escritor operário? E ele diz, vocês é que sabem. É bom. Então chamei a funcionária que escrevia as provas, né? E disse, arriscar as provas, porque a gente fazia 2 ou 3 provas, né? E guardava as provas, por caso de haver problemas, poder ir a consultar. Né? Ele lá traz as provas e não estava, o escritor operário não aparecia em nenhuma das provas que tínhamos revisto. Né? E, digamos, a gente olhava, mas como é que pode ser? Não é? Se não está nas provas, o que é que aconteceu? Só pode ter acontecido na tipografia. E eu meti-me no carro e lá fui à tipografia, era em Odivelas, né? E lá fui falar com o homem, né? E ele disse, epá, foi lá isto, olha para isto, o que é isto aqui? Ele olhou, também viu lá o escritor, achei uma espécie de sentido. E ele disse, deve ter sido o da noite. Chamou-o da noite, né? O da noite era do turno da noite, o impressor do turno da noite. Lá veio da noite e disseram, sabes alguma coisa disto aqui? Ele olhou e disse, sei, fui eu que emendei. Se emendaste como? Emendei, eu fui lá, e emendei. O que é que aconteceu? Os impressores estão em frente à máquina, né, que está a sair o papel, né, impresso, e eles estão ali para ver se há algum problema, se a tinta está bem distribuída, se há tinta, se tem tinta, eles estão sempre ali a olhar, puxar, de vez em quando puxam assim uma folha, vão ali ao lado para ver mais em pormenor. E neste trabalho, né, ele deve ter olhado para o texto e viu duas palavras que é estridor operático. Aquilo fazia um estridor operático. E eu disse, isto não existe. Eles enganaram-se. Vou corrigir. E então deitou aquela linha fora, aquela linha de chumbo que fazia no linotipo, foi ao linotipo, fez uma linha nova, meteu o escritor operário, já está. Deixa uma coisa curiosa. Porque aqui tem, digamos, a prosa do Saramago é uma coisa muito musical, não é? Portanto, a gente
tem que apreender a musicalidade do texto até para conseguir ler. Senão, se a gente não capta, digamos, o ritmo e aquela coisa, não consegue ler aquilo. E portanto, e se a gente vir do ponto de vista da prosódia, tanto faz historiador ao prático como escritor operário, né? Tem o mesmo número de sílabas, tem a tónica exatamente no mesmo sítio, portanto aquilo soa sempre bem. E este foi um episódio curioso, depois, digamos, saiu logo em janeiro, saiu uma nova edição, e, bom, nessa altura corrigimos, mas eu ainda tenho aqui em casa um exemplar dessa primeira edição do escritor operário. E, aliás, eu vi há dias numa alfarrabista, porque eu frequento a alfarrabista, num catálogo de uma alfarrabista, uma primeira edição do Memorial do Convento, que estava a ser vendida a 150 euros. Portanto, eu acho que o livreiro já deve ter percebido que daqueles exemplares não há muitos. Não é? Aqueles exemplares não há muitos. Tá. Muito bem. Próxima pergunta. Quem gostava de fazer? Força, António. Ou Inês. Bem, António. Força e a seguir, Inês. Primeiro que eu já fiz, sim. Boa noite a todos, antes de mais. Queria só pôr aqui uma malaguetazinha na conversa e tentar perceber se de facto a rivalidade pública entre o Saramago e o Lobo Antunes era mais operática ou operária, se preferir, ou se ela existiu de facto entre eles a um nível não só literário, mas também mais pessoal. Porque em Portugal tínhamos duas falanges, não é? Exatamente. Os saramaguistas, sim, os lobantunistas, não é? É um bocado picante, eu sei, mas estamos a uma hora, esta hora não, há coisas picantes. Faz parte da Já realidade. passa das 10 da noite. O que eu sei, né? Eu sei, né? É que havia de facto essa rivalidade. Como eu disse, no meio literário está cheio de rivalidade. Umas expressas, umas têm expressão e outras são subterrâneas. Né? Mas isso existe. Existia naquela altura e existe hoje. Né? E hoje continua a existir. Eu conheço autores de hoje em que se passa exatamente o mesmo que se passava há 50 anos com os autores da época. E isto eu penso que, digamos, ou assim, quer dizer, não é recomendável e é condenável, evidentemente, não é? Mas, digamos, o que acontece é que, da minha experiência, um escritor, quando escreve um livro e o vai publicar, põe tudo no livro, põe-se todo no livro. Se aquilo não corre bem, digamos, é uma coisa desastrosa. Não é? E, no fundo, é como se fosse um filho. Não é? Se o filho tem problemas, isto é uma coisa desastrosa para o pai. Não é? Porque, e os escritores estão já metidos dentro disto. Eu continuo, como eu disse, não vou agora aqui falar de casos concretos, mas continuo a observar isso mesmo. Não é? E essa rivalidade e essa coisa. Não é? Às vezes, quer dizer, o êxito alheio prejudica o meu. Quer dizer, se aquele é que tem o prémio Nobel, já não vou nunca ter prémio Nobel nenhum, né? Visto que preferiram aquilo. Né? Portanto, isto, e a gente agora, se nos colocarmos fora, isto tem a sua importância. Né? Uma coisa é ter o prémio Nobel, outra coisa é não ter. Né? Portanto, digamos aqui, chegado aqui a gente percebe o mecanismo que leva a essa situação. Né? Digamos, e essa rivalidade sim, se existia. Né? Era uma rivalidade, acho, né? Propriamente, exclusivamente literária, né? Por motivos literários. Digamos, o Saramago é de uma origem muito diferente da do António Lobo Antunes. Né? O Saramago era filho único porque o irmão mais velho morreu quando era ainda criança. Né? O António Lobo Antunes não, uma família brilhante. O João Lobo Antunes, que era o grande coisa do cérebro, como tem essas, há tudo isto, né? Como são duas pessoas completamente diferentes. Né? Bom, digamos, e aqui começaram coisas. Né?
O Lobo Antunes, eu creio que a popularidade do Lobo Antunes, né, antecede talvez um bocadinho do Saramago, né? Embora ele fosse mais novo, né? E era até já de outra geração, né? Mas o Saramago, digamos, a popularidade do Saramago, digamos, dispara, não é? Com o Levantado do Chão, em 1980, e depois, digamos, expande-se de uma maneira extraordinária com o Memorial do Convento. Como dizia nessa altura, como é? Desculpa. Aqui um crítico literário, muito conhecido na altura. Agora não lembro, mas já me vou lembrar do nome dele, né? O Eduardo Prado Coelho. Como dizia o Eduardo Prado Coelho, que era um tipo muito... sabia ver as coisas e defini-las com muita precisão. Dizia, quando saiu o Memorial do Convento, dizia: com este livro, o Saramago conseguiu alargar muitíssimo a sua base social de apoio. Isto era a linguagem da época, a linguagem política da época. Queria dizer que o Levantado do Chão é um romance sobre a reforma agrária, que saiu em 1980, e digamos em que era, digamos, completamente coisa de mau gosto, publicar coisas sobre a reforma agrária, portanto era reforma agrária. Mas o Memorial do Convento não, é uma coisa agora do tempo do Sr. Junquinho, e portanto não incomoda ninguém. Foi isso. E esta popularidade do Saramago foi, digamos, rápida, a partir daqui, digamos, não deixou nunca de se expandir, né? E o Lobo Antunes, sim, digamos, creio que o Lobo Antunes até de alguma maneira fez um percurso inverso. Os últimos romances do António Lobo Antunes são coisas que já duvidosas, que muita gente põe dúvidas e, por exemplo, diz que já que não conseguiu ler e não sei o quê. Portanto, há aqui há esta diferença. Agora, eu condeno este tipo de coisas, não é? Mas não deixo de compreender, porque, digamos, em relação às pessoas que são geniais, tenho a tendência para desculpar, quer dizer, casos menores, não é? O que eu quero é que eles escrevam bons livros. Não, quanto ao resto, preocupa um pouco, não é? Bom, isto é simplificado demasiadas coisas, evidentemente, não é? Mas essa coisa é real, não é? E às vezes que chegou a certos níveis, digamos, de mau gosto, não é? Que são pouco aceitáveis. Não por parte do Saramago. O Saramago foi, que eu visse, não é? Foi sempre muito correto. Não. Evitou muito falar do assunto também, não é? Evitava falar, evidentemente, mas evitava falar sobre tudo isso, evitava. Não entrava no Dava uma boa polémica. Para um meio literário tão pobre até nas polémicas, não é? Até nas polémicas o meio literário era um bocadinho pobre nos últimos anos. Sim, claro. Claro, mas as polémicas... aquela que alimentava o nosso sonho enquanto leitores de que pudesse dar um folhetim, digamos assim, não é? Portanto, não, isso dava, eu não sei, essa não dava um folhetim de mau gosto. Quer dizer, poderia roçar o mau gosto em alguns aspectos, mas duas mentes daquele calibre. Eu acho que poderia dar um folhetim de grande qualidade. Eu percebo o que está a dizer e eu acho que está a perceber aquilo que eu estou a dizer. Não é? Estou perfeitamente. O que tu querias era voltar aos tempos do Orfeu, não é? Isso era o que tu querias. Era um bocadinho, não é? Por exemplo, hoje é uma delícia a gente ler as polémicas do Camilo, não é? Portanto, é uma coisa deliciosa, não é? E até algumas do Essa, embora as do Camilo... Não estou a dizer que fossem para o chiado à bengalada, não é? Não quero chegar tão longe, não é? Mas agora deixa-me só fazer um pequeno comentário, que é o erro, entre aspas, do editor da noite, não é? Da gráfica, que não era um erro, não é? Porque conscientemente ele estava correto. Porque se fosse escritor burguês é que era um erro, não é? Sim. Saramago era literalmente um escritor operário. Claro, mas
Eu não tenho aqui à mão, senão eu li-lhes a frase. Né? Não, mas não é, quer dizer, Porque o se fosse escritor operário português é que também. podia ser insultuoso. O escritor operário não, era uma espécie de homenagem subconsciente Deve ter sido, sim, deve ter sido. Sim. Só pode ser escritor operário. Com Obrigado. este autor só pode ser escritor operário. Obrigado. Inês, força. Se calhar a minha pergunta é um bocado lamechas, mas eu gostava de perguntar se podia partilhar uma memória boa que tem com o Saramago, o que é que aprendeu com ele e se lhe pudesse dizer alguma coisa agora, o que é que diria? O que eu aprendi com ele, digamos, não foi bem uma lição, porque eu já sabia, né? Mas há uma coisa que eu aprendi olhando para ele, ou melhor, que eu já sabia, mas que confirmei olhando para ele. Né? Há uma coisa essencial no comportamento de um homem que nunca deve ser respeitado, que é a verticalidade. E eu vi o Saramago em situações, às vezes, difíceis, não é? Nunca abandonou esta posição. Nunca abandonou. Tanto numa conversa com os escritores em Itália, que eu assisti, como em Estocolmo, quando foi a entrega do Prémio Nobel, diante dos reis da Suécia e daquela gente toda. Né? O discurso fez sobre os direitos do homem, o aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem. O Saramago era sempre igual a si próprio. Nunca se dobrava, nunca vergava, para usarmos aquela imagem, antes, quer dizer, não dobrava, digamos, não se acomodava ao meio, não é? Era sempre o mesmo, não é? Eu pensava sempre da mesma maneira e era intransigente. Não chateava as pessoas, evidentemente, mas era intransigente. Quando se tratava de coisas fundamentais, e isso eu sabia, porque nós, digamos, enfim, isto está connosco, não é? Mas o facto de ter visto isto em ação, né, mostrou-me que sim, que digamos, é assim que se deve viver. O resto não vale a pena. Obrigada. Era isto que estava à espera? Não Era? estava à espera de nada, eu só queria ouvir a resposta. Hélder, força. Há uma coisa que a minha professora do secundário dizia que eu nunca consegui verificar, vou aproveitar agora para saber se é verdade ou não. Ela dizia que o Saramago, em entrevista, disse que os gregos e os romanos que já tinham contado todas as histórias e que agora o ofício do escritor era apenas tentar contá-las de outra maneira. Eu queria saber primeiro se tem conhecimento dele pensar isso ou dizer isso a miúdo e se concorda, porque a mim parece-me que das histórias mais originais, o que o Saramago era dos escritores mais originais a criar histórias, pelo menos os que eu conheço. Ou o ensaio sobre a lucidez, ou as intermitências da morte, ou o ensaio sobre a cegueira, parecem-me ideias bastante originais. Pronto, e era isso. Se ele de facto dizia isso, e se o Zeferino, em certa medida, concorda ou não. O Saramago dizia isso e há muita gente que diz o mesmo, exatamente, não é? E na realidade, digamos, embora aquilo que nós conhecemos dos clássicos gregos e romanos, particularmente os gregos, seja uma pequena coisa, pequena quantidade de tudo aquilo que eles produziram, está mais ou menos calculado. Por exemplo, que nós conhecemos de toda a literatura e todo o pensamento grego, nós conhecemos qualquer coisa entre 7% e 10%. Perdeu-se. Grandes pensadores gregos, nós, que escreveram obras importantíssimas, nós conhecemos apenas fragmentos. E 7 ou 8 fragmentos de obras. Portanto, não conhecemos mais nada do que isso. E, no entanto, digamos, quando lemos esses clássicos, sobretudo os gregos,
sim, nós somos muitas vezes levados a pensar que os grandes questões da humanidade, elas já houve reflexão por parte dos gregos e que nós estamos já, digamos, a refletir sobre os grandes problemas da humanidade, também a partir daquilo que eles nos deixaram e, como vos disse, é uma pequena parte. Digamos, quando a gente tem consciência de que, por exemplo, as tragédias gregas, por exemplo, o teatro grego, nós só conhecemos uma pequeníssima parte do teatro grego, do que existia realmente, não é? E isto dá-nos uma imensa pena, não é? Porque aquela riqueza toda, temos sempre a sensação de que há muita coisa que não nos escapa, não é? Mas eles, digamos, não me espanta que o Saramago, não vejo, não estou a ver, não me espanta que o Saramago tenha dito isso, não estou a recordar exatamente coisa, mas era bem capaz de o ter dito, não é? Agora, o que nós, digamos, o facto de nós refletirmos sobre os mesmos problemas, não é? Da nossa maneira, à nossa maneira, isso é também discutível, não é? Porque em tudo o que ficou dos clássicos gregos e romanos, não encontro nada, como você disse, equivalente ao ensaio sobre lucidez. Não, não é? Mas provavelmente, digamos, se formos ver o Cícero, não é? Os textos políticos do Cícero, ou dos grandes historiadores romanos, não é? Encontramos lá denúncias de atitudes políticas idênticas àquelas que são denunciadas no ensaio sobre o cegueira. O Saramago fez-o à sua maneira, né? E, digamos, o facto de nós podermos pegar nesses temas, nesses assuntos, e voltar a pensar neles de maneira original, sim, isso é real, e, digamos, isso é que nos justifica a nossa vida, porque senão não escrevíamos nada, só líamos gregos e romanos. A seguir? Eu gostava de fazer uma pergunta já agora, eu há bocado ia fazer, e que era, quando eu li a primeira vez, o primeiro livro de Saramago que eu li foi o Ensaio sobre a Cegueira. Devia ter, não sei, talvez 14, 15, não sei, mas foi mais ou menos pela mesma altura onde também se dava e estudava o Memorial do Convento na escola. E eu adorei o Ensaio sobre a Cegueira. Quando li o Memorial do Convento, e principalmente quando li o Memorial do Convento com a professora de português que eu tinha na altura, da qual não quero falar, não consegui ler aquilo até ao fim. Lembro-me até que li resumos e coisas do género para conseguir passar nos testes, fui perguntando a amigos e não sei o quê. E eu fiquei sempre com a sensação, e hoje até eu sou fascinado com o Saramago, depois a seguir disso li todos por ordem cronológica de publicação, pelo menos depois acabou por ser o Claraboia depois, mas eu fui lendo todos por ordem cronológica novamente. E quando falo sobre Saramago, há pessoas da minha geração, mais ou menos da minha idade, pessoas que estudaram na escola mais ou menos pela mesma altura que eu sinto que é muito raro encontrar pessoas que têm o mesmo fascínio que eu e que até experimentaram ler outro livro do Saramago a seguir de terem lido o Memorial do Convento, porque muita gente diz, não gostei, etc. E a verdade é que eu também concordo, para quem não leu assim tantos livros, não tem uma cultura literária muito grande, tem 14, 15, 16 anos, não sei com que idade é que se lê, mas há de ser por volta dessa altura, é um livro duro, denso, difícil. O Zefrim acha que é um bom livro para se dar aos jovens como iniciação à obra de Saramago? Bom, eu acho que o melhor livro do Saramago é o Ensaio sobre a Cegueira. Embora, digamos, os outros têm as suas muitas virtudes, mas eu acho que ali nesse livro o Saramago atingiu, digamos, é o livro, digamos, mais, como é que eu ia dizer, não é? mais simples. Ou seja, não quero dizer que ele utilizasse coisas, maneiras mais simplistas de escrever, não. Mas aquilo é o mais depurado, mais do que simples, é um livro muito mais depurado. Não é? A história desenrola, a história está sempre a ocorrer. Não é? As próprias reflexões que o Saramago, digamos, enquanto narrador vai fazendo, intercala na narração as considerações disto, aquilo, aquilo outro,
aí no ensaio sobre a cegueira, elas são muito mais subtis, mais simples. Ele vai contando aquela história e conta até ao fim. Não é? Está muitíssimo bem, digamos, estruturada a história, não é? desde a primeira página à última página. Não é? Começa onde deve começar e termina onde tem que terminar. Não é? E portanto, digamos, eu acho que se eu quisesse escolher, né, para uma obra para ser leitura obrigatória no secundário, eu escolheria essa. Né? Bom, depois, digamos, ali, digamos, mostra o Saramago em toda a sua dimensão, né? Porque tem uma outra coisa que é fundamental, né? No romance, e particularmente num romance como este, né? Que é aquilo, ao mesmo tempo nós assistimos a duas coisas, a um movimento de massas, que é o dos cegos, né? Que tem um papel muito importante, digamos, porque ali é através desse movimento que o Saramago vai revelando, né, o que foi a história da humanidade, né, ou uma grande parte da história da humanidade, por aí, né, e são milhares, é tudo isso, né, e ao mesmo tempo tem personagens que ele trata individualmente, né, o médico, a mulher do médico, a rapariga, estes diversos personagens, né, que ele combina com este fundo, né, que faz daquilo um romance que é uma espécie de sinfonia perfeita. Há a orquestra, né, eu sou o coro, né, portanto, que são umas dezenas de pessoas a tocar sonorosamente, coisa, né, uma história pesada. Né, e depois já, no meio disto, há uns solistas, né, que vão atuando, né, e digamos, e entre a atuação destes solistas e a atuação da orquestra, daquele conjunto, digamos, está tudo muito bem equilibrado. Nem os solistas se separam da orquestra e o romance deixa de funcionar, né? Nem a orquestra se sobrepõe aos solistas e aquilo deixa de tornar-se uma maçada. Ele conseguiu, digamos, dar este equilíbrio à coisa, né? E parece-me que é uma... Também pelo lado da temática do livro, né? O que ele quer mostrar com o livro, com esse livro, é o que foi a história da humanidade. E se nós olharmos para ele, né, digamos, os crimes mais hediondos foram cometidos, né? E é preciso, digamos, expô-los, né, como expô-los à luz, né, para nós olharmos perante aquele espetáculo. Né? Este é o que é o espetáculo do mundo. Né? Quando o Ricardo Reis diz contentemos-nos com observar o espetáculo, o espetáculo é este. Né? E nós percebemos que não, que nós temos que fazer qualquer coisa. Né? E então, digamos, temos esses personagens muito ricos, né? Com especial destaque para dois. Né? A mulher do médico, né? E uma outra coisa que ele se gravava muito, quando lhe perguntaram uma vez o que é que você acha, que é das outras coisas que você escreveu, o que é que gostaria que ficasse depois de você morrer, né? E ele disse, eu gostaria que ficasse o Cão das Lágrimas, né? Que é um personagem muito importante nesta e que é, aliás, o único personagem, aliás, falámos sobre isso no nosso clube de discussão, no ensaio sobre a lucidez, é o único personagem, tanto desse como no ensaio sobre a lucidez, que tem nome, que é o Constante, porque nenhum dos outros tem nome. Pois sim, exatamente. Bom, quer dizer, ela foi o Cão Constante no final do Levantado do Chão. O Cão Constante. Aquela parte Eu não me lembrava. Não me lembrava que tinha aparecido aí. Aquelas linhas finais, não é? Portanto, que era ao fundo, digamos, o 25 de Abril e tudo isso, não é? No Alentejo, não é? Porque ele diz lá, e vão todos, vai este, vai o mau tempo, vai este, vai aquilo, vão todos, e não podia ir lá, vai também o Cão Constante, podia lá faltar neste dia principal, e não sei o que, vou terminar assim agora. Portanto, mas aparece sempre, com frequência aparece um cão, não é? Mas este cão é o cão de que, quando aquilo já o livro, já na parte final, né? A degradação daquela cidade, não é?
atingiu o inimaginável, não é? Porque, digamos, os mortos espalhados pela rua são multidão, e os cães, não é? Que não têm que comer, não é? Que comem os próprios cadáveres, não é? E a mulher do médico, que usando o facto de ver, ela não estava cega, não é? Saiu, eles estavam lá escondidos e guardados numa casa, ela saiu para ir procurar alguma coisa que comer, não é? E ia para a rua, não é? E a dada altura via aquela coisa toda tão desesperada, sentou-se num degrau e chorou, porque desesperada que estava por aquela coisa. E veio um daqueles cães, né? Um daqueles cães que andava ali, veio para junto dela e limpou-lhe as lágrimas, lambeu, limpando-lhe as lágrimas. Né? Este é o cão das lágrimas, que depois, aliás, depois é importante ligar o ensaio sobre a cegueira com o ensaio sobre a lucidez, porque os mesmos personagens principais do ensaio sobre a cegueira reaparecem no ensaio sobre a lucidez. Né? E aí aparece o Lobo Saramago. Né? Aí também posso falar, se quiserem, um pouco destes dois livros que fazem... Eu gostava muito, e tinha aqui como pergunta, para se vocês não tivessem perguntas eu fazer, que era exatamente se, quando se escreveu, publicou, editou o ensaio sobre a cegueira, já havia pelo menos a ideia, ou o plano, ou até a escrita do ensaio sobre a lucidez. Bom, eu acho que não, não é? Portanto, ele costumava... Os romances costumavam surgir assim na cabeça, assim, nas mais variadas circunstâncias. E esse ensaio sobre a cegueira, segundo ele disse, digamos, apareceu-lhe de repente. Né? Estava ele, portanto, a almoçar, a jantar num romance, num restaurante que ele frequentava muito, ali na Moraria. Não era Moraria, ali, em São Bento, ali, perto. Ali. Ele estava lá e, de repente, veio a ideia, e se nós fôssemos todos cegos? Se fôssemos todos cegos? Não, mas nós somos todos cegos. Ao olhar para a nossa história, somos todos cegos. E saiu-lhe daí esta coisa do ensaio sobre a cegueira. E só bastante mais tarde é que saiu o ensaio sobre a lucidez. Né? E eu acho que não. Depois, bom, há aqui dois lados. Né? Isto é a interpretação minha e, portanto, não é a minha opinião. Não é? Eu tenho a opinião do leitor. Não é? E sou simples leitor. Saramago e tudo o resto. Não é? Mas há dois lados. Há o Saramago otimista e há o Saramago pessimista. E na vida dele, e sobretudo na obra, estas coisas, ele oscilava entre uma coisa e outra. Entre uma atitude otimista, não vale a pena, sim senhor, vamos para a frente, agora é que é. E há uma atitude pessimista, que não vale a pena, quer dizer, já fizemos este caminho, já a humanidade já o percorreu várias vezes, e foi sempre tudo fazendo fracassou. Não vale a pena. Digamos, e havia estas coisas. É claro que, no caso dele, o otimismo, de alguma maneira, sempre se sobrepunha. Né? Ele era um homem ativo, né? Assumia responsabilidades, né? Não era incapaz de olhar para uma coisa e não ter uma opinião acerca dela. Né? E, portanto, isto dá origem a um certo otimismo. Né? E como ele se responsabilizava por tudo, sim, digamos, ou se é otimista nesse caso, ou então, digamos, se faz como o Ricardo Reis quer lá saber. Né? Não me interessa nada. Se está a haver uma guerra mundial, quero lá saber a guerra mundial, não quero saber isto. Né? Bom, o Saramago não era isto, mas, digamos, eu vou-te dizer, digamos, o ensaio sobre a cegueira, há aquela desgraça, princípio ao fim, né? Das patifarias que um homem é capaz de fazer, e a multidão é capaz de fazer, e faz, e já fez. Né? Portanto, aquilo não é inventado, tudo aquilo já se passou, mais ou menos daquela maneira. Né? Mas depois, no fim, né? Portanto, pouco depois desta cena do cão das lágrimas, né? Eles estão, digamos, de repente há um deles que começa a ver, né? Começa a ver, né? E olha pela janela lá para o fundo, né? E vê uma mancha verde, que era ali um parque que havia ali na cidade,
E depois o outro também começa a ver, e depois, digamos, que esta peste, não é, que era a cegueira, não é, desaparece, não é? Como agora também se diz que esta pandemia que nós tivemos, não é? Coisa que nunca esperámos ter, não é? Mas que tivemos, não é? Enfim, está a passar, mas acaba sempre por passar. E, portanto, aqueles personagens todos que sofreram aquilo tudo começam a ver uma esperança lá no fundo. Não é? Portanto, isto vai-se tudo arranjar outra vez, não é? Recuperamos a visão, portanto, tudo isto vai correr bem. Não é? É mais ou menos assim que termina o livro, não é? Com uma coisa. Não, pode correr bem. Há uma altura que vai correr bem. Mas depois o ensaio sobre a lucidez. Não é? Estes mesmos personagens vão viver uma outra aventura, que é aquela de, digamos, uma cidade, né, em que há eleições e em que, digamos, a percentagem de pessoas que faltaram à eleição, de abstenções, é uma coisa enorme, que chega a metade do eleitorado, de tal maneira que o governo achou que devia fazer novas eleições, novas eleições da cidade. Votos brancos. Não votos exatamente, brancos. votos brancos. Era a epidemia até dos votos brancos. Então, eu estava a pensar agora nas eleições italianas que o outro comentou, não é? Eram os votos brancos, não é? Bom, acontece, não é? Vamos fazer novas eleições, os votos brancos são muito maiores, não é? Então, digamos, as pessoas que votaram nos partidos, ou da esquerda, ou do centro, ou da direita, eram uma pequena minoria. Não é? E evidentemente que o governo olha para isto e diz, isto só pode ter uma conspiração por trás disto, não acontece por acaso, alguém está, e manda a polícia descobrir quem são os conspiradores, não é? E, digamos, a polícia acaba por chegar à conclusão que os conspiradores, o chefe dos conspiradores, é uma mulher de um médico, não é? Que é a mulher do médico lá atrás, não é? Tem um cão, a mulher do médico tem um cão, não é? E eles acabam por chegar a ela e por um conjunto de circunstâncias, digamos, perfeitamente anedóticas, não é? Mas a polícia, quando quer arranjar um criminoso, arranja, não é? Portanto, e sobretudo no plano político, há alguém, se há alguma coisa que é um acontecimento político que a polícia não gosta, arranja o responsável. Não é? E então, portanto, já no fim do livro, a polícia, há um sniper da polícia que se instala lá no cimo de um prédio, em frente ao prédio onde vive o médico e a mulher. E numa dada altura, o médico, a mulher tinha vindo ao pátio, a casa tinha um pátio, né, para pendurar a roupa para secar. Né? E o sniper aproveita e dispara. Há um tiro. E a mulher cai e começa a sangrar. Né? O cão que estava lá dentro percebe-se daquilo e vem cá fora, e começa em torno da dona, né? E desesperado começa a uivar. Né? E há uns pobres, né, que vão na rua passar, né? Um deles é cego, né? e que um diz para o outro, né? Estás a ouvir esta coisa do cão uivar, odeio cães, uivar, odeio o uivo dos cães. E ouve-se outra vez mais um tiro, né? E o cão deixa de lugar. Né? E o romance também é assim. Né? Ou seja, aquelas personagens que tinham de positivo, que tinham de mais positivo um ensaio sobre a lucidez, que era a mulher do médico e o seu amor pelo marido, digamos, e o papel que ela desempenhou naquilo tudo, tentar salvar aquela gente. Mais o cão das lágrimas, que tem essa coisa de uma mulher em sofrimento e vai lá comovido e tu limpa as lágrimas. São mortos no ensaio sobre a lucidez. Né? Ou seja, não há saída. Não há saída. Este é o outro lado, né, digamos, do Saramago, que eu sei lá. Tudo isto, quer dizer, nunca conversei com ele sobre isto, ou melhor, conversei, mas, quer dizer, nunca obtive nenhum acordo dele para aprovar aquilo que eu penso, né, sobre os livros dele. Isso nunca acontece. Portanto, a responsabilidade é só minha, né? Mas eu acho
que isto, digamos, condicionou e formou, quer dizer, o conjunto da vida do Saramago. Muito obrigado. Alguém ainda gostava de fazer alguma pergunta? Bom. Ok, temos o Vasco. Força. Uma curiosidade especulativa enorme. Se o destino, isso existe, mas se o destino não tivesse levado o Saramago a radicar-se, Não ouvi bem, houve aqui uma... Diga outra vez. Se o destino, de alguma forma, não tivesse levado o Saramago a radicar-se bem, em Lanzarote, e se tivesse permanecido por Portugal, os cadernos, que cadernos teriam sido? Não os cadernos de Lanzarote, mas que cadernos teriam sido? Não sei, não. A coisa surgiu. Eu, aliás, perguntou a várias pessoas, incluindo a mim, o que é que achávamos se ele escrevesse um diário. Eu achei muito bem, achei ótimo, e acho os diários ótimos. E até é muito importante agora, do ponto de vista da vida, de estudo da obra e tudo isso, porque ele dá muitas informações sobre os livros que está a escrever e o que pensava e dificuldades que estava a ter. Mas os diários dele são muito ricos, não é? Ao contrário do que algumas pessoas me disseram, está ele a exibir-se, não sei o que, mas quer dizer, um homem, digamos, ele começa a escrever aquilo já depois do Prémio Nobel, não é? Ou melhor, ainda antes do Prémio Nobel, desculpa. Ele deixa de escrever a seguir ao Prémio Nobel, porque a confusão era tal que não dava tempo para escrever o que quer que fosse, não é? Mas eu acho que ele fez muitíssimo bem, quer dizer, ele tinha uma vida muito agitada, estava em plena expansão da publicação da obra dele por todo lado, portanto fazia imensas viagens e tudo isso, e escrevia, fui aqui, fui ali, fui acolá, disse isto, disse aquilo, o outro, não sei o que, mas isso é perfeitamente normal e, digamos, todos os diaristas fazem isso mesmo, não conheço nenhum diarista a quem lhe aconteceu uma coisa interessante na vida e que não tenho ali dentro e já li, de vez em quando vou lá ver as memórias de Thomas Mann. Ele faz a mesma coisa, não faz diferente do que faz o Saramago. Mas ainda bem que o escreveu. E, portanto, se ele estivesse em Lisboa, eu acho que ele também escreveria um diário. Acho que sim. Agora, aquilo lá em Lanzarote, o que é que lhe dava? Dava-lhe um isolamento, que era de alguma maneira preciso. Porque, sobretudo depois do Nobel, o Saramago tinha imensas solicitações para ir aqui, para ir ali, para lá. A maior parte, eu acho que a maior parte das solicitações, ou dizia que não podia, ou adiava. E em muitos casos, digamos, dizia que não podia porque já tinha aceitado outro compromisso. Portanto, ele estava sempre a ser convidado. Isto é um facto. E há escritores que, sim, são convidados, mas não com aquela frequência e não para toda a parte do mundo. Mas ele era, de facto. E, portanto, fazia o que podia, mas, quer dizer, de repente não se pode dizer que não a tudo, não é? Portanto ia, no meio de 5 convites, aceitava 1 ou 2, pronto. E isso já era muito, né? E, portanto, ele descreve tudo isso, como é que podia não escrever, né? Agora, aquilo dava, efetivamente, ele saía e podia estar 1 mês inteiro, 2 meses, fora de casa, né? As pessoas saltaram de um dia para o outro, vinha aqui a Lisboa, depois ia até Madrid, depois ia a Paris, depois já agora ia a Buenos Aires, depois já agora ia não sei onde, daqui tentava juntar estes convites que tinha em blocos, que fazia, assim, 2 meses, e depois voltava a Lanzarote, e em Lanzarote aquilo é um paraíso, no sentido que é um sossego, né? Embora os meios hoje, digamos, nunca se está sossegado a parte nenhuma, né? Porque chegam lá, mas de qualquer maneira, basta a gente ter um computador e pronto, nunca mais tem sossego, né? Em todo o caso ali... Porque eu imagino que todas essas solicitações tivessem um impacto natural e inevitavelmente negativo na produção literária, não é? Que tinha que continuar, é óbvio. Sim, de alguma maneira, mas não se nota. A profissão dele. Pois não se nota nada, ou seja, nota-se uma capacidade organizativa dele, de alguma forma. Continua a publicar com toda a regularidade, até não sei se não publicou mais, já depois do Nobel, nessa altura, com um ritmo maior do que publicou anteriormente, né? Mas
eu acho que se ele tivesse ficado em Lisboa, eu acho que ele... A ideia dele não era ficar em Lisboa, não é? Portanto, mas, por exemplo, poderia ir viver para Mafra, por exemplo, chegou a pensar nisso, arranjar uma casa em Mafra e ir para lá, né? Para não estar mesmo aqui, para estar assim um bocadinho afastado, porque senão então aqui era uma coisa, era ir ali, poder ir acolá, mas não sei onde, e ele tinha dificuldade em dizer que não, né? Isso é um facto. Muito bem. Já estamos aqui há 1h30. Eu, se calhar, ia sugerir que, se alguém tiver umas últimas perguntas, fazíamos essas e depois terminamos. Parece-vos bem? Senhor, parece-me bem. Sim. Alguém tem ainda uma pergunta? Claro, força. Não sei se há assim, algum livro que tenha sido particularmente difícil ou fácil de publicar e se quer partilhar isso. Bom, o Saramago, ele começou a ter êxito com o Levantado do Chão e já tinha, quando o livro saiu, 58 anos. E foi mesmo assim, não é? Portanto, ele vivia, nessa altura, vivia de traduções. Era o que ele fazia. Fez muitas traduções para a Caminho, que é uma coisa chata, trabalho difícil e chato, porque, digamos, as pessoas não fazem as traduções que gostam. O tradutor profissional não faz as traduções que lhe mandam fazer, né? E lhe pagam para fazer. E, digamos, isso, portanto, há coisas que vão parar às mãos do tradutor que ele não estaria nada interessado em fazer esse tipo de coisa. Ele vivia disso. Foi trabalhando em traduções que escreveu O Levantado do Chão. E, digamos, ele, digamos, começou, de facto, a ter êxito numa altura em que já tinha quase 60 anos. E ele próprio definiu para si, quando estava a trabalhar no Levantado do Chão, ele próprio decidiu que com aquele livro, digamos, iria, digamos, pôr um fim às suas experiências, né, literárias. Ou aquela experiência funcionava, sim senhor, e ele continuava, mas já não com experiências para ver se o que é que dá, mas fecharia o escritório, não tentaria mais. Isto é o que ele próprio dizia. Curiosamente, ele encontrou o seu estilo, o estilo que o caracteriza, encontrou com este romance, né, que para ele era uma prova dos nomes. Né? E ele diz que, portanto, estava já a escrever um romance, né? E estava a escrevê-lo da maneira tradicional, e fulano disse 2 pontos, travessão, dessa maneira tradicional. E de repente, já tinha umas 40 páginas assim, e aquilo começa-lhe a sair da maneira que depois fez o estilo dele, né? Que é daquela maneira muito fluida, né? Em que há um narrador, que esse narrador tem um papel fundamental na história, porque ele vai contando a história e vai, digamos, é o narrador omnisciente, mas vai contando a história e vai a comentando ao mesmo tempo, né? Num discurso, quer dizer, que é uma coisa que parece mais literatura oral do que a outra literatura convencional, digamos assim, né? Portanto, no fundo, é uma pessoa que nos está a contar uma história. E nós conseguimos ler os livros e apreciar o livro quando os lemos desta maneira, como se fosse uma história que alguém nos está a contar. E damos então aqueles ritmos, apercebemos os altos e baixos, os ritmos, isto e aquilo, como alguém que está a contar e não alguém que está a escrever. Ele descobriu e depois, digamos, começou a escrever daquela maneira, espontaneamente, né? Depois voltou atrás e escreveu de novo essas primeiras páginas e, digamos, com isto formou o seu estilo, né? Isto, digamos, isto é um feito considerável. Muitos escritores, digamos, anseiam por criar uma voz própria, né? Aquilo que tem a dizer precisa de uma voz própria. Mas não é fácil descobrir essa mesma voz, né? E às vezes surge desta maneira inesperada, como foi o caso do Saramago.
Já não me lembro bem qual foi a pergunta, já me perdi, né? A conversa. Diga-me lá outra vez o que é que perguntou. Antes de mais, queria só dizer que é um prazer conhecê-lo. A pergunta era se havia algum livro particularmente difícil de publicar ou fácil, mas eu estou a adorar a Pois. resposta. Não? Pois, quer dizer, o que acontece é, portanto, o Saramago não tinha quem o publicasse. E mesmo este levantado, primeiro, digamos, Caminho publicou a peça de teatro. Por exemplo, a peça de teatro é uma coisa que os editores não gostam nada, não é? Porque, digamos, uma peça de teatro não vende nada. A poesia vende pouco e os editores publicam pouco. Não é? São pequenas editoras, em geral, é que publicam poesia. As grandes editoras não publicam. Não é? Porque aquelas vendas são reduzidas, escassas centenas de exemplares, não corre mal. Não é? Mas o teatro é ainda pior, não é? Porque as pessoas não leem teatro. As pessoas vão ao teatro, não é? Mas ler não fazem isso só pessoas que são mesmo profissionais do teatro, só essas é que. E mesmo essas, não sei, digamos, quantos atores de teatro têm o hábito de comprar livros. Suponho que não são muitos, não é? Isto também não tem dinheiro, o teatro não dá grande dinheiro, não é? Para essas coisas, não é? Mas, digamos, quando ele, portanto, ele publicou esse na Caminho, mas esse ele foi diretamente a Caminho, porque ele sabia isto, porque ele já tinha sido editor, ele foi editor há alguns anos, né? E conhecia todo este mundo. Né? Mas depois o Levantado do Chão, ele ainda esteve em duas editoras a propor o livro, ou recusaram o livro. Né? E ele foi então a Caminho que tinha publicado a peça. Né? Portanto, não era fácil, digamos, naquela altura, não lhe era fácil publicar um livro. Né? Mas acontece que, com o Levantado do Chão teve um imenso êxito. Né? E foi logo, né, também um êxito comercial. Né? E foi um êxito de crítica. Né? E toda a gente, muitos críticos literários, disseram, ai, que revelação, não sei o quê, olha aqui uma coisa realmente nova, não sei o quê, do Saramago, ninguém estava à espera, não sei o quê. Ninguém estava à espera que o Saramago se saísse com aquela coisa. Mas também houve este efeito surpresa, né, que ele muito beneficiou, ficando tudo à espera, né? E agora, naturalmente, que a editora ficou contentíssima com aquele êxito todo. Né? E ficámos logo à espera do próximo. Né? Ainda durou 2 anos, né? Porque o Muriel começou em 82. Mas, quer dizer, aqui já não havia dificuldade em publicar. Né? E o Muriel do Convento teve ainda mais êxito. A partir daqui, não foi, portanto, não se pode dizer que tenha sido difícil ele publicar, porque nesta fase da sua vida, o primeiro livro teve êxito e os outros foi na sequência. Mas, digamos, ele uma vez mostrou uma carta, não vou dizer os nomes, não vale a pena, não é? Mostrou, essa pessoa já não existe, já morreu, não é? Mostrou-me uma carta de que um editor, outro editor, grande editor, prestigiado, e assim escreveu, dizendo, olha, mais ou menos isto, olha, consta que a Caminho está com grandes dificuldades, está em risco de falir e tal. Se você quiser passar para aqui, eu recebo com todo o prazer. isto é o normal. Mas, quer dizer, naquela altura, por exemplo, a certa altura, já ninguém punha de lado a hipótese de vir a publicar o Saramago, mas ele nunca teve uma espécie de hesitações. Né? Ficou ali e nós tratávamos bem, evidentemente. Portanto, criou-se também relações de amizade e tudo isso que depois o prenderam definitivamente ali a Caminho. Como ele tinha sido há uns 10 anos editor, desculpa, ele foi editor do José Rodrigues Miguel, né? E eu até há uma correspondência dele com o José Rodrigues Miguel que eu publiquei, né? A Caminho publicou essa correspondência que é muito interessante. Portanto, ele conhecia bem que era uma editora, que é que consistia esse trabalho, os problemas não, que existiam, né? E pronto, depois ele era uma pessoa séria, correta, portanto, não tinha nenhuma queixa da Caminho, não tinha motivos de queixa, as coisas corriam bem, né? E pronto, claro, se vendesse muito pouco, digamos,
quando um autor vende pouco, quer dizer, a tendência é para que as relações com o editor se estraguem. Mas no caso dele não era assim. E nós também éramos muito militantes, não é? Portanto, fazíamos e acontecia. Então, cheguei a fazer, quando saiu um livro novo, fazer 25 lançamentos. Sessões de lançamento aí por todo lado. Ele ia, ganhava essas coisas. Havia também, na caminha havia também esse espírito de militância. Né? Como eu também era militante, havia esta coisa, a gente andava ali porque gostava, não é? Não é porque não andava a vender livros para vender livros. Por vender livros era só um pretexto, não é? Era isto. Muito obrigado. Clara, está respondido? Está sim. Bem, a não ser que alguém tenha uma pergunta última que queira fazer, eu diria que acabamos por aqui, já estamos aqui há 1h40, acho que também já é hora de terminar. Muito, muito, muito obrigado, Seferino, obrigado por ter estado aqui, foi muito bom. Acho que temos que pedir uma desculpa coletiva pelos spoilers a toda a gente que não leu os livros, mas eu adorei. E muito obrigado por ter estado aqui, Seferino. Eu é que te agradeço. Não é? E digo já agora, se me permite, de repente, como vocês são todas pessoas interessadas neste tipo de assuntos, né? E, portanto, digamos que hoje vou dizer, já sabem, né? Mas, na realidade, um livro é um instrumento realmente extraordinário, né? Porque é uma coisa simples, né? Que existe desde há séculos, né? Muitos séculos, né? E um livro pode ser um mundo de coisas, né? E pode comprar por 15 euros, compra-se um mundo de coisas, né? que é um instrumento extraordinário. Suponho que não há instrumento mais rico do que até porque é aquilo que nos permite, quer dizer, ler e ler e saborear a leitura e tudo isso, não é? Eu acho que, digamos, dentro das atividades culturais que estão à nossa disposição, é o que oferece maior variedade. A gente entra numa livraria e tem milhares de possibilidades. Não é? Há livros para todos os gostos, há livros para todos os fins. Não é? Quem quiser publicar um livro de cozinha, encontra um livro de cozinha. Quem quiser publicar um livro, encontrar um livro sobre problemas da juventude, que encontra, sobre isso. Quem quiser simplesmente encontrar um romance para passar uma boa tarde do domingo, às vezes, quer dizer, engana-se, não é? Afinal, este livro não estou a gostar. Sim, claro, acontece, não é? Também nos acontece quando vamos ao cinema, é? E também nos acontece às vezes quando a gente sai à rua para ir fazer uma determinada coisa e tudo aquilo ao contrário. Aconteceu-me hoje a mim. Eu até deixei, eu não devia estar em casa hoje, preciso de ir em casa. E como não contava com isso, deixei o meu computador na editora, estou a usar o computador da minha mulher. Mas o livro é, de facto, um instrumento extraordinário, uma invenção extraordinária. Portanto, eu aconselho, quando estiverem assim mais desanimados das coisas, escolham um livro para ver que aquilo passa. Bom, sim, e se for do Saramago até vão rir e portanto, exatamente. E está livros para tudo, tem de todos os gostos, e é perfeitamente admissível, porque às vezes há uma certa ideia de que é uma coisa como a música clássica. Há uma certa ideia que a gente tem que gostar de tudo. Né? Se não gostar de tudo, é porque não percebe. Né? E, portanto, a gente é obrigado a gostar de tudo. Agora não é assim. Né? Há música clássica boa e música clássica má, assim como há livros bons e livros maus. Há livros bons para mim e livros maus para si, e que não são bons para si. Digamos, há toda uma variedade infinita, mas nunca se perde nada em escolher um bom livro e passar uma tarde de chuva, como estas aqui, a ler. Desejo-lhes muito boas leituras. E muito obrigado. Obrigado. E, bem, foi mais uma edição do Ask Me Anything Fumaça. Muito obrigado por terem estado aqui este tempo todo e até já. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Obrigado, adeus. Obrigada, boa noite.